Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Estamos aqui para mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Você que já está chegando por aí, pode nos dar um retorno para nos notificar como está chegando a imagem e o som até você. Parece que agora está tudo bem. Deus é bom. Ele está à frente, cuidando de cada um de nós. E Ele está à frente desse encontro, desse culto que vamos prestar ao Senhor nosso Deus. Esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. São todos bem-vindos a este encontro. Cremos que será um encontro muito abençoador na minha vida, na tua vida, na vida de todos que estarão participando conosco aqui. Quinta-feira, 20 horas, é o dia do culto da busca da capacidade para vencer. E aqui estamos nós, com muita alegria no coração para este encontro. Deus está no controle de todas as coisas. Irmã Olga Rodrigues, boa noite. Deus abençoe a sua vida, sua casa, todos que fazem parte da tua parentela. Estamos aqui para mais um encontro neste culto online. Lembrando a você que talvez não esteja ainda informado, nós já estamos nos reunindo presencialmente aos domingos pela manhã. Domingo pela manhã temos escola bíblica dominical, presencial e online. E também o culto ao Senhor. E na noite, às 19h30, culto online. Então eu quero convidar vocês a estarem participando e também compartilhando, não só convidando, compartilhando, copiar o link aí e colar aí na página daqueles que são da sua rede. Isso ajuda muito a alcançar muitas pessoas. Quando há compartilhamento, o alcance é maior. Então vamos estarmos juntos nesse propósito de lançar as nossas redes até aos confins da terra. Muito bom poder estar por aqui nesse encontro com vocês. Lembro também que hoje, neste horário, a juventude da igreja está reunida no seu encontro, no seu culto jovem. Vamos estar orando por eles. A infância, o Ministério da Infância, se reúne domingo pela manhã através da internet às 8h30 e também a partir das 9h30 presencialmente no Ministério da Infância. Tem sido muito bom o encontro deles. E à tarde às 17h30. Vamos estar aí envolvendo as nossas crianças nesse momento em que não estamos tendo total liberdade por causa da questão de saúde, a questão sanitária, de estarmos todos juntos. Se você quiser vir aos cultos, ao encontro presencial, estamos tomando todas as providências, seguindo o protocolo, para que tudo vá bem. Mas se você não se sentir seguro para vir, eu te animo a participar dos cultos online, ok? Vamos nos preparar para o toque do chofar e logo a seguir vamos estar falando com o nosso Deus, buscando a presença do nosso amado Deus. Você, onde está, pode estar se preparando para esse momento quando vamos estar orando. Primeiro vamos ouvir o toque do chofar e depois vamos estar orando ao Senhor.
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos falar com nosso Deus. Oremos então. Poderoso Deus, amado Pai, entramos na presença do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, para expressar nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, pela bondade do Senhor para conosco. Pedir que o Senhor possa estar conosco nessa reunião, mesmo estando nós distantes fisicamente um dos outros, possamos estar ligados em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa estar no controle das nossas vidas, nós que estamos aqui a transmitir, aqueles que estão nos acompanhando em seus lares ou onde estiverem, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que possamos, ó Deus, sermos tocados pelo Senhor, que nossas vidas possam ser tocadas, possam passar por mudanças, que a semente da palavra germine em nós, que haja, Pai, edificação da Tua igreja, que haja, Deus, também salvação de pessoas que precisam ter um encontro hoje com Jesus Cristo. Abençoa-nos, Pai, visita a Tua igreja, Igreja Batista Boas Novas, a Tua igreja no estado do Rio de Janeiro, a Tua igreja no Brasil e no mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus amado, vem estar com a nossa nação, abençoando, Pai, a nação brasileira, as famílias, trazendo, Pai, as provisões materiais, as provisões emocionais e também as provisões espirituais, trazendo, Pai bendito, as provisões de saúde, de cura, que o Senhor continue, Pai, a proteger, a nos livrar, os brasileiros, da ação desse vírus. Obrigado, Pai, porque o número de mortes, de óbito tem caído, que este número caia ainda mais e que em breve possamos ver cessada em nossa terra, de maneira milagrosa, sobrenatural, a ação deste vírus. Abençoa, Pai, os que foram alcançados por este vírus. Que o Senhor traga cura em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos que estão envolvidos em cuidar dos enfermos, famílias, médicos, paramédicos, toda a estrutura pública e particular que está a serviço da saúde. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde os profissionais da saúde, livra-os de serem contaminados. Ó Deus de amor, venha abençoar também os brasileiros, para que outras enfermidades decorrentes da presença desse vírus, enfermidades do emocional, do psique, que elas não venham se estabelecer. Que o Senhor, Pai, ministre pela ação do Teu Espírito a Tua paz nos lares, nas casas, que todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão cesse, todo espírito de pânico cesse em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Pai, as autoridades estabelecidas em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Abençoa, Pai, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Dê graça e sabedoria. Que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, o nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso município do Rio de Janeiro, assim como todos os estados e todos os municípios da nossa nação. Pai de amor, vem estar conosco. Que Teu Espírito mesmo vá à frente neste encontro e que Teu Espírito possa aquecer os corações e que possamos, Pai, de fato sermos ministrados, sermos abençoados pela ação bendita do Espírito Santo do Senhor. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória de Jesus.
Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso e Ele cuida de nós. Estamos vendo por aqui o Paulo Roberto Paradella. Deus abençoe a sua vida. A irmã Elizabeth, Márcia Cristina. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Quem mais está por aqui? A Olga, já falei, a irmã Olga. Todos vocês que estão conosco, nem todos consigo ver por aqui. Deus possa estar abençoando a vida, a casa de vocês, que tudo possa estar indo muito bem aí com vocês, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Se você desejar um atendimento pastoral, só fazer contato com a igreja, telefone da secretaria, nós vamos ajustar. Se quiser um contato, uma conversa também pelo telefone, pode nos ligar. Estamos prontos a atendê-los naquilo que tiver ao nosso alcance. Se tiver também um pedido de oração, traga para nós esse pedido de oração. Vamos estar orando por ele. Ok? Ok, obrigado. A irmã Isabel está enviando um abraço e a paz em nome de Jesus. Obrigado, irmã Beth. Receba também o nosso abraço, meu, da Lígia. Deus abençoe a vida de vocês aí. Que tudo possa estar indo muito bem, né? Ok, está pedido de oração aqui da irmã Olga. Depois, irmã Olga, passa o nome para a Lígia. Vamos estar orando por sua prima que está enferma, ok? Muito bem, queridos, vamos então, nesse encontro, compartilhar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, o estudo que estamos fazendo às quartas-feiras da profecia de Abacuque, né? Cujo tema geral é a Igreja Atalaia de Deus no Mundo. Temos estudado essa profecia, desafio você, se não leu, que você possa estar lendo, muito apropriada para o nosso tempo, quando mostra o profeta Abacuque vendo o estado que estava a sua nação, a sociedade em que vivia, e ele entrou também num estado de aflição, muita aflição, e procurou o Senhor, e ele via era tanta coisa errada, tanta maldade, e ele clamou ao Senhor. O Senhor disse para ele que iria fazer uma intervenção para sarar, para curar a nação. E ele então decidiu ir para a torre de vigia. E lá ele disse que ia ficar aguardando a resposta de Deus. E Deus então o respondeu. E nós temos então cuidado de estudar essa profecia. Não é? E primeiro começamos a ver as motivações do profeta, depois vendo o significado, o que pode representar para nós, do ponto de vista espiritual, essa atitude do profeta de ir para a torre de vigia. E já tiramos várias lições para nossas vidas a esse respeito, não é? E queremos então continuar este estudo hoje, compartilhando um pouco mais sobre este assunto. Deus abençoe a irmã Jaque Ramos, você e sua família. Bom saber que a irmã está conosco. Hoje queremos tratar então, dentro desse tema, sobre o atalaia de Deus no mundo, como vive o atalaia de Deus no mundo, aquele que vai para a torre de vigia e ele se dispõe a estar em comunhão com Deus e ouvir o que Deus vai falar. O verso 2 do capítulo 2 de Abacuque diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas
para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Verso 4 diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Vou repetir o verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém, queridos? O que acontece com aquele que está na torre de vigia, buscando insistentemente a comunhão com o Senhor, com seus ouvidos espirituais atentos para estar em comunhão com Deus e sempre receber de Deus a orientação para a sua vida, para a sua casa? O atalaia de Deus no mundo, ele vive pela fé. Amém, queridos? O atalaia de Deus no mundo vive pela fé. Esta é a primeira afirmação dessa noite. Apóstolo José Pereira, bem-vindo, graça e paz, Deus abençoe, queridos. Então, queridos, vamos continuar esse estudo e com esse primeiro princípio, é um princípio bíblico, não é mera declaração. O atalaia de Deus no mundo vive pela fé. Presta atenção, enquanto todas as coisas, boas e ruins, vão acontecendo, e até essas coisas boas e ruins atingem o Filho de Deus, este Filho de Deus, este atalaia de Deus, viverá pela fé. Amém, queridos? Receba isso no seu coração. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a declaração do verso 4 do capítulo 2. O Senhor fala assim para o profeta, para o homem de Deus que estava aflito. Ele fala assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém, queridos? Então, esse é o recado de Deus. Esta é a solução de Deus em qualquer situação. Principalmente quando a situação ela é adversa. Você depois, se não fez, ou se fez, pode fazer de novo. Leia os primeiros versos do capítulo 1. Quando Abacuque descreve com palavras duras, palavras difíceis, a situação que vivia o povo de Deus, Judá, os filhos e as filhas de Deus. E ali o profeta reclamou de Deus: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Como se Deus não estivesse vendo aquilo. E Deus disse que ia fazer uma intervenção forte. Viriam os caldeus e eles seriam levados para o exílio, para o cativeiro. E o profeta falou: como Deus, um povo pior do que nós vai vir para nos levar para o cativeiro? Como o Senhor vai usar um povo assim? Então, o Senhor disse que iria fazer isso, sim, mas que os caldeus também seriam disciplinados, seriam julgados. E o profeta foi para a torre de vigia, falou: eu vou para a torre de vigia e vou aguardar a resposta de Deus. E a resposta de Deus foi essa, que eu acabei de ler. E temos examinado cada afirmação, e quero hoje tratar sobre essa. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O que está acontecendo? O que está sendo revelado ao profeta aqui é o julgamento moral de Deus relacionado aos males praticados por Israel. Que essa palavra seja uma palavra como que um alimento forte, que é forte para sarar, é forte para levantar, mas não é forte para derrubar, mas é necessária, é importante.
O que estamos vendo aqui, meus amados, é Deus revelando ao seu filho, ao seu profeta, né, que ele ia impor à nação de Israel um julgamento moral relacionado à maneira pela qual Israel estava vivendo, relacionado aos males praticados pelo povo de Deus. Esses males, como já me referi, está lá no começo do capítulo 1. Cremos que Deus, presta atenção você que está nos ouvindo, talvez você que ainda não é um cristão, não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, mas hoje você tem essa oportunidade. Nós cremos que Deus, presta atenção, Deus, que Deus é esse? O Deus da Bíblia, Bíblia Sagrada aqui, ó. O Deus revelado aqui na palavra, Bíblia Sagrada. Cremos que o Deus da Bíblia trata conosco através dos seus padrões morais. Tais padrões são aqueles que estão revelados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. É importante sermos lembrados disso, porque hoje vivemos no mundo com uma total quebra de padrões. Aliás, não há padrões. É como se o mundo fosse comparado a uma fera indomável, sem direção, porque não há padrões, não há marcos para o certo, para o errado, para o justo, para o injusto, para o profano e para o sagrado. Mas Deus nos deu o rumo, os parâmetros, os princípios e os valores. E esses princípios e valores estão revelados na sua palavra. Então, queridos, é impossível lidar com Deus. É impossível lidar com Deus, ou seja, é impossível se relacionar com Ele fora de seus padrões. Fora dos padrões morais de Deus. Não é o padrão que eu acho. Não é aquilo que alguém diz. Não é aquele padrão que eu li num livro legal. Não. São os padrões de Deus. Esta é e sempre foi uma questão da qual Deus não abre mão. Você que está nos ouvindo agora, você, minha ovelha, você, meu irmão em Cristo, participante de uma outra congregação, você que, quem sabe, ainda não fez a sua decisão, não fez a sua aliança com Deus através de Cristo Jesus. Esta é uma questão fundamental. Esta é uma questão que nós precisamos resolver. Não vamos caminhar bem, não vamos sermos bem-sucedidos na nossa relação com Deus, se essa relação não for pautada, não for orientada pelos padrões de Deus. Amém? Os padrões de Deus, a Bíblia Sagrada, a visão dada por Deus a Abacuque, né, foi uma visão forte. O peso da palavra liberada por Deus sobre Judá, e é bom lembrar você que Judá era o povo de Deus. Havia de acontecer num tempo determinado por Deus. Para ser bem sintético, Deus disse para o profeta: o povo está andando errado na aliança que tem comigo. E como disciplina, o seu povo, Abacuque, vai ser levado pelos caldeus para o cativeiro. Palavra pesada ao povo de Deus. E isso haveria de acontecer.
Essa é a segunda afirmação que eu quero compartilhar com você. Aqueles princípios, aquelas diretrizes que estão nos padrões de Deus, eles são verdadeiros. E o que Deus diz que vai acontecer, se eu não viver em harmonia com os princípios dele para a minha vida, as consequências também declaradas por Deus acontecerão, virão. Deus ele não tem variação, ele não tem erro, ele não falha. E acontecerão num tempo determinado por Deus. Como temos dito nas nossas ministrações por esses dias, a questão do tempo não pode ser uma pedra no nosso caminho, na nossa relação com Deus. Não pode ser uma pedra na nossa caminhada de fé. O tempo não pode ser um obstáculo, porque o nosso Deus, ele é o Senhor do tempo. Amém? Ele é o Senhor do tempo. Sabendo disso, né, Deus mostra que o profeta não precisava entrar em desespero. É a terceira afirmação que eu quero deixar no seu coração. Não precisa entrar em desespero. Quando você vê o mundo, quando você vê a sociedade, quando você vê a nossa nação com tanta malignidade, com tanta injustiça, com tanta maldade, com tantas coisas erradas, com tantas desigualdades, Deus disse para o profeta, não precisa ficar desesperado. Não precisa entrar em desespero. Quando você olha para a comunidade evangélica, o povo de Deus, o Israel de Deus hoje, e você vê tantas coisas que te entristecem, errado, até algumas coisas que são abominações ao Senhor. A palavra de Deus é que você não se desespere, porque a profecia, o que Deus está falando que vai acontecer, certamente se dará, mas Deus estará no controle. Amém? Outra afirmação que eu quero deixar com você, diante de uma eventual demora, espere, porque a pessoa pergunta assim, mas está demorando muito. Se houver demora, espere. Foi o que Deus disse para o profeta. Se houver demora para o cumprimento da palavra, espere. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se demorar, é só esperar. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós, que somos limitados pelo tempo cronológico, pode demorar. Mas para Deus não tem demora, não tem atraso. Para Deus não tardará, porque Deus não está preso ao tempo cronológico, igual nós estamos. Amém, queridos? Portanto, certamente o que Deus diz que vai acontecer, como Ele disse, acontecerá no tempo em que Ele determinou. E diante desse movimento de palavra de Deus, do tempo de Deus, da demora que nós estamos achando, qual é a nossa atitude? Viver pela fé. É o que ele disse aqui ao profeta. Mas o justo viverá pela fé. Enquanto todas as coisas estão acontecendo à nossa volta, não é? Nós vamos vivendo. Como? Pela fé. Pela fé em Deus. Pela fé no Deus que tem o controle de todas as coisas. Por que a visão, só para você lembrar, porque isso é importante para nosso avanço, por que a visão deveria ser transcrita sobre tábuas? Só para lembrar, porque precisava ficar registrada para conhecimento geral. Deus tem a sua palavra, que foi entregue, que foi registrada, que foi escrita.
e que nos foi revelada pelos seus profetas, inspirada pelo Espírito Santo, para que possamos todos termos conhecimento. E Deus queria, naquela ocasião de Abacuque, que toda a população tivesse conhecimento. Não só para ser registrada para conhecimento geral, mas para que fosse divulgada, fosse proclamada, fosse comunicada, e para que ficasse como testemunho para um tempo futuro. Por que eu estou citando aqui testemunho para o tempo futuro? Para que eu e você, nós possamos entender e sermos lembrados agora que muitas coisas que Deus escreveu, mandou que seus filhos, seus profetas escrevessem, em determinado tempo não aconteceu, mas eis que depois vieram a acontecer. Exemplo clássico, o nascimento de Jesus. Amém? E tantas outras coisas que estão nas Escrituras, há promessas, há profecias que já foram cumpridas, outras estão sendo cumpridas e outras se cumprirão. Então, que não haja dúvida no nosso coração, que não haja nenhuma vacilação da nossa parte. Quem lesse o que estava escrito nas tabuinhas, diz a palavra, quem lesse o que estava escrito ali sobre a invasão dos caldeus, teria vontade de sair correndo desesperadamente em função do que estava escrito ali. Ora, o que aconteceu? Não demorou e os caldeus levaram cativo o povo de Israel conforme a palavra de Deus. Hoje, a mensagem de Deus está aí para mim, para você, para todo o povo. E existem certas palavras proféticas, que era para que nós nos preocupássemos com ela e tomássemos decisões e nos preparássemos para que, quando a profecia vier a acontecer, nós pudéssemos estar prontos. Tem certas palavras reveladas na Sagrada Escritura que nós, quando lemos, realmente quase que ficamos em desespero. Mas como o Senhor disse que o justo vai viver pela fé, nós prosseguimos. Então, veio o cumprimento da palavra. E Deus também revelou que o cativeiro de Israel seria para aqueles dias. Algumas coisas ali Deus falou que era para aqueles dias, outras para outros dias. E falou, o cativeiro é para esses dias. O que isso é? Vemos aqui, queridos, o governo disciplinar de Deus. Guarda essa frase. Disciplinar de Deus. Alguém às vezes costuma dizer, mas Deus não vai julgar. Ou Deus não julga. Não, julgar é disciplinar. Julgar é dizer se está certo ou se está errado. E nós vemos na história da palavra que o nosso Deus, ele cuida dos seus filhos. Ele trata com responsabilidade conosco. E ele quer nos livrar sempre do pior. E então ele entra com o governo disciplinar. E assim ele fez com a nação de Israel. E a nação de Israel, então, ela é expulsa da terra. Por que ela foi expulsa? Porque a nação, como alguém bem disse, a nação se tornou cega para as coisas de Deus. Eu até acrescento surda e cega, porque não conseguia ver as coisas acontecendo. Não conseguia identificar maldade como maldade, pecado como pecado, blasfêmia como blasfêmia. E todo mundo batia no peito e falava, nós somos filhos de Deus, somos uma nação que veio lá de Abraão, de Isaac e Jacó, somos filhos de Abraão.
Tem uma aliança lá atrás que Deus fez com Abraão, nós estamos dentro dela, vamos ser abençoados. É verdade, esse povo estava dentro da aliança. Por isso que Deus entrava com o seu governo disciplinar. E Deus é esse Pai que exerce o seu cuidado. E querido, se você crê na palavra, se você ama a Deus, guarde isso no seu coração. Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos e Ele o faz com disciplina. Ele exerce o seu cuidado com disciplina. Ele exerce o seu cuidado com correção. É o governo disciplinar sobre a vida dos seus filhos. Amém? Amém? Puxa vida, pastor, mas esse encontro é o encontro da busca da capacidade para vencer, e o Senhor está aí a nos falar que Deus é um Deus que nos disciplina, e nesse cenário tão difícil, nós precisamos ainda viver pela fé. Exatamente isso. Mas tem um lado bom que todos nós gostamos, porque Deus é assim, é o Deus amoroso, é o Deus que quer o nosso bem. O governo disciplinar de Deus, para um pouquinho aí, presta atenção. O governo disciplinar de Deus não exclui a sua misericórdia. Amém? O governo disciplinar de Deus não exclui a sua misericórdia. Não. A misericórdia de Deus não havia cessado quando Deus tirou o povo e levou para o cativeiro. Mas Deus estava tratando com a nação. Só que a misericórdia de Deus, ela não funciona em relação a um coração que não é arrependido, que não se arrepende. A misericórdia de Deus não funciona em relação a um coração que não confessa os seus pecados. Um coração, uma pessoa que está cega para com Deus. Mas a misericórdia de Deus ali está. O amor de Deus ali está. Amém? Então, de um lado, o governo disciplinar de Deus, de outro lado, a misericórdia de Deus. A nação estava sendo punida. É verdade. Isso é muito importante, esse princípio bíblico, que muita gente fica confusa. A nação estava sendo punida, mas qualquer pessoa individualmente podia recorrer à fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, a fé nesse Deus vivo, e ali confessar os seus pecados. Veja como Deus é bom, é sábio. Como todo o povo estava ali sendo disciplinado. No meio do povo estava o indivíduo. Mas o indivíduo, mesmo naquela situação de disciplina, que voltasse para Deus e voltasse para Deus com a fé, a fé de Abraão, Deus o abençoaria. Nós temos vários exemplos. Lembra de Daniel, lá no exílio, foi abençoado. Lembra de José, lá no exílio, foi abençoado. Então, isso para nos mostrar que Deus, ele é um Deus que opera como um Deus nacional, trata de um povo, ainda mais Israel, assim era, e que punia e que disciplinava a nação, mas estava aberto à fé de um indivíduo, com a fé de Abraão, a fé da aliança que Deus tinha estabelecido com Abraão. Ali havia o quê? Uma cobertura da aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão estava de pé. Embora o povo havia rompido a aliança. O povo vai para o cativeiro. Deus faz com que o povo vá para o cativeiro. Mas a aliança está valendo. E essa aliança de Deus com Abraão envolve disciplina, envolve correção, envolve libertação, envolve cura, mas envolve também a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Amém, queridos? Isso quer dizer, queridos, que apesar de tudo que
possa estar acontecendo no geral, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso bairro, no nosso entorno, até na igreja. Deus trata com cada um individualmente. Mesmo dentro de um cenário de disciplina, um cenário de correção, um cenário de libertação e de cura, havendo arrependimento, havendo fé, a misericórdia de Deus se manifestará. Isso é tão certo que, lendo a história desse povo, você verá que Deus fez com que esse povo fosse liberto do cativeiro de maneira sobrenatural. Amém, queridos? Então, Deus está cuidando, Ele está tratando com o seu povo. Aplicado a nós hoje, Deus está tratando da sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Amém? Se você é a igreja do Senhor, dê um amém aí, amém? Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você faz parte da igreja? Deus está tratando com a igreja, Ele está sarando a igreja. E Deus também, Ele disciplina a igreja. Ele entra com o seu governo disciplinar. E mesmo nesse cenário que Deus trata conosco, porque Ele quer ver, vai vir buscar uma igreja sarada, uma igreja sem mácula, sem ruga, e Ele está cuidando. E enquanto estamos nesse processo, nós precisamos como tocar a vida? Viver pela fé. Viver pela fé na graça de Deus. Viver pela fé na misericórdia de Deus. Mas também, presta atenção, a fé não pode ser uma fé de uma mão só, não. Viver pela fé nas advertências, nas exortações, nos avisos de Deus. Amém, querido? Então, o Filho de Deus, a Filha de Deus, o atalaia de Deus nesse mundo, ele vive pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Você pode declarar onde você estiver, mesmo se estiver com alguém, você pode dizer: eu, filho de Deus, vivo pela fé. Eu, filha de Deus, vivo pela fé. Esta é a saída, esta é a orientação que Deus nos dá. Repito então, enquanto todas as coisas vão acontecendo, que coisas essas, pastor? Coisas boas e coisas ruins vão acontecendo e até nos atingem, nos alcançam, coisas boas e ruins, como filho de Deus. Como filho de Deus, nós vamos viver pela fé. Vivemos um tempo de muita dificuldade na nossa nação, no mundo todo. Estamos vendo aí as pessoas ficando desesperadas, até no arraial de Deus. Onde está a nossa fé? Estamos vendo pessoas aí entrando em pânico. A situação de Judá era de pânico. Foram levados para o cativeiro. É isso que ia acontecer. Mas Deus disse para o profeta assim: Abacuque, meu filho, vocês vão sobreviver. Vai dar tudo certo se vocês ouvirem a minha voz. Mas enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto eu estou cuidando de vocês, vivam pela fé. Amém? Deus fala ao profeta Abacuque, seu filho. E o profeta Abacuque entendeu que haveria, presta atenção, que é de Deus para você. Abacuque entendeu que haveria um julgamento justo vindo da parte de Deus. Deus é justo. Normalmente nós achamos que estamos sendo injustiçados quando Deus está exercendo o seu governo disciplinar de paz sobre nossas vidas. Não, Deus não é injusto. Então a nossa fé, o justo viverá pela fé. É a fé que crê que esse Deus, por mais que a disciplina possa estar me doendo, Ele é justo. Ele é correto. Ele não vai fazer comigo praticar nenhuma justiça. E Deus estava dizendo isso para que o profeta assim vivesse em relação a ele e os seus conterrâneos, e ele dissesse isso à nação, mas também para que o profeta dissesse à nação que os ímpios, os maus, os desobedientes a Deus, aqueles que não estavam na aliança, né?
que Deus chama aqui de soberbos, diz que eles não subsistirão, eles não viveriam. Olha só, eles não viveriam, mas o justo viverá pela fé. É isso que está lá no verso 4 do capítulo 2. Olha, eis o soberbo, a sua alma não é reta neles. A sua alma não é reta neles, mas o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Então, queridos, o chamado de Deus para nós hoje é que possamos crer nessa palavra e viver pela fé. Porque quem não é filho de Deus, os soberbos, como o Senhor fala aqui, eles não subsistirão, a não ser que se arrependam e voltem para Deus. Mas os justos, ou os atalais de Deus, aqueles que buscam a comunhão com Deus, esses vivem pela fé. O verso 4 diz assim, eu vou ler porque tem 3 versões aqui diferentes. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. É uma versão. Agora, outra versão que tem aqui, são 2 versões, aliás. Eis o soberbo. Não, é a mesma coisa. Tem uma outra versão que diz que a alma dele está como que assim, desorientada. E eu pensei ter anotado aqui, não anotei essa visão. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o que Deus disse a Abacuque? Qual a lição nós podemos tirar daqui? Já estamos caminhando para encerrar nessa palavra. O que Deus disse a Abacuque? Qual a lição que nós podemos tirar aqui? E aqui eu vou retomar na semana que vem, que é o que mais nos fortalece, é o que mais nos anima na fé. Deus apresenta a diferença entre o justo e o ímpio, entre o bom e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o que é seu atalaia e o que não é seu atalaia. É isso que está em jogo aqui, amados. Presta atenção, é isso que está aqui. O irmão Paulo está colocando aqui, nós, filhos e filhas de Deus, vivemos pela fé. Então é isso que está em jogo aqui. Deus apresenta a diferença. A diferença entre o justo e o injusto, entre o bom e o mal. Malaquias 3,18, nós encontramos assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? O que serve a Deus pode estar passando por um momento de disciplina, momento de cura, momento de libertação, momento de uma dor saudável, porque ele está sendo depurado, está sendo corrigido, está sendo santificado. É assim a caminhada do justo, mas a do ímpio não é assim, ele não subsistirá. Veja aqui, uma lição preciosa para a nossa vida. Abacuque, ele via a diferença entre o justo e o ímpio na violência, na iniquidade, na contenda, no litígio, na transgressão da lei, em tudo mais. Não é assim que a gente vê? A diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio é esse que transgride, é esse que é violento, é esse que anda em contenda, que pratica toda a maldade. Mas Deus vê diferente. Deus vê a diferença entre o justo e ímpio, ele vê a diferença pela fé. Amém? É pela fé. Esse dom que Deus nos deu, né? O Senhor não vai nos avaliar, não vai nos disciplinar, não vai nos julgar, não vai discernir a nossa caminhada, a não ser por um outro padrão, a não ser o da fé. Porque, como diz lá em Hebreus,
11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que Deus fez comigo e com você e com todas as pessoas? Ele nos deu o dom da fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, quer dizer, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Concluindo essa palavra, vamos continuar nela. Queremos falar sobre a fé no próximo encontro. O justo viverá pela fé. Sabe o que isso significa? Eu vou dar alguns significados. Quer dizer que o justo gozará da libertação. Amém? Vamos dissertar sobre isso depois. Quer dizer que o justo viverá pela fé, quer dizer que ele gozará de libertação. Não vai ficar amarrado, preso em nenhum pecado. Quer dizer que o justo gozará de abundância de vida. Amém? Eu vim para que tenham vida, Jesus disse, vida em abundância. O justo viverá pela fé tem a ver com exercer e viver a fidelidade. Muito importante. E o povo tinha quebrado a fidelidade para com Deus. A fidelidade. O justo viverá pela fé quer dizer exercerá e viverá a firmeza moral. Amém, queridos? Então, em meio aos desafios, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores, tem dores que é para o bem, é a dor que vai trazer cura, né? Eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo, quando trata conosco e ele não usa anestesia. No espiritual não tem anestesia. Amém? Mas cura. Então, que você, nesse tempo de tanto desafio que você, como filha de Deus, está vivendo, desafio em família, desafio na sociedade, na nação, parece que está tudo, né, em ebulição. Uma confusão generalizada, maldade imperando, como descreve Abacuque no capítulo 1. Como você vai agir? Como eu vou agir? Como é que isso pode dar certo? Como vamos sobreviver? Até mesmo se a mão de Deus estiver sobre nós. O justo viverá pela fé. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos retomar a partir daqui, aprofundando um pouco nesse tipo de fé que a palavra de Deus trata. Às vezes é tão banalizada por nós, mas é uma coisa tão decisiva para a nossa vida aqui e na eternidade. Ok, queridos? Eu vou orar por você que está acompanhando, você que está assistindo esse vídeo. Antes eu queria mandar uma saudação aqui para o Claudenir Batista. A irmã Andressa está aqui, já vi. Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Essas pessoas que eu consigo visualizar. Márcia Cristina, que eu não tinha visualizado. Conceição Araújo, Deus abençoe você e a sua família e todos os seus. A pastora Alexandra, irmão Alberto, Deus abençoe a sua casa, não é? Apóstolo José Pereira, já falei, Deus abençoe o amigo, sua igreja, sua família. Deus possa estar abençoando todos. Jaque Ramos, Olga, que Deus possa estar com todos. Nem todos eu vejo por aqui, mas que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que possamos nos lembrar disso diuturnamente, que nós vamos sobreviver pela fé. E é sobre isso que eu vou orar agora. Feche seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, obrigado pelo dom da fé que o Senhor nos deu. Porque sem ela nós estaríamos perdidos. Como iríamos agradar ao Senhor? Mas o Senhor nos deu esse dom da fé pelo Teu Espírito Santo. E o nosso clamor é que o Senhor ative em nosso interior essa fé sobrenatural. Essa fé que o Senhor colocou, ó Pai, na boca do profeta Abacuque. Ó Deus amado, que o Senhor ative essa fé.
que possamos verdadeiramente viver essa fé. Não uma emoção qualquer, não uma filosofia pequena qualquer, mas esta fé sobrenatural, que é o dom, essa dádiva de Deus que o Senhor nos concede. Ah, que o teu Espírito acenda aqui, Pai, um fogo em nossos corações, de fé, aqueça os nossos corações, e que essa labareda de fé possa estar cada dia mais viva, ardendo em nosso interior, para que possamos atravessar essa fase da nossa história, para que, como geração chamada para esse tempo, nós possamos atravessar essa geração vitoriosamente, com vida abundante, dando um testemunho da grandeza e da santidade do Senhor. Visita cada coração, cada lar, aqueles que não receberam Jesus, que nessa noite tenham um encontro com Jesus e experimente esta fé sobrenatural em seus corações. A tua igreja, que o Senhor nos edifique, que o Senhor, ó Deus, perdoa, Pai, a nossa incredulidade e, Senhor, aumente a nossa fé. Oramos, Pai, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém. Deus abençoe vocês. Tenham um restante de noite muito abençoado, cheios da graça do nosso Senhor. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz.